muito boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado por teres subscrito aí os vídeos e espero que estejas a gostar. E eu tento responder-te sempre que possível às várias questões que tu me vais pondo. E a questão que foi colocada é sobre esse número mágico, esse número místico, que é o 108, não é? Em que parece que é um número que se repete muitas vezes e que é algo sagrado lá da Índia e etc, etc. Então, daquilo que me foi dado a conhecer pelos meus professores e o estudo que também fiz, como é óbvio, o número 108 ele aparece de uma forma muito simples. Os rishis, os sábios do antigamente, dos tempos védicos, repararam a determinada altura que uma vara colocada no chão, que ficasse a 1 metro de altura, portanto 1 metro de altura, uma varinha, uma cana, a determinada hora do pôr do sol, projetava uma sombra que tinha o equivalente a 108 passos. E isso verificava-se todos os dias. Todos os dias, de determinada hora, a sombra daquela, o sol projetado, a sombra que era projetada no chão, então dava 108 passos. Pronto. E daí nasceu este número 108. Tá? Esse número 108 que depois, e agora vou-te fazer um pequeno parênteses, porque na antiguidade da Índia, o corpo humano ele era usado como medidas. Esta forma métrica que nós temos na Europa de usar, exceto em Inglaterra, que nós temos de utilizar o metro, o centímetro e etc., na Índia isso não se aplica. Ainda hoje em dia, só para te dar um exemplo, quando se faz a cerimónia do fogo, que é construído um pequeno altarzinho, um pequeno quadrado, onde vai ser feitas as ofrendas depois, a medida do lado desse quadrado é a medida que vai desde o dedo do sacerdote, do dedo grande até ao cotovelo. Então não é uma medida padrão. É a medida daquele sacerdote que está e que vai fazer a cerimónia. Tá? Então coloca sempre um cunho mais pessoal às coisas. Não é tipo, olha, é 20 centímetros. Não é. É a pessoa que vai fazer. E tu, se fores fazer a tua cerimónia do fogo, não tem problema nenhum, se souberes como, essa oferenda ao final do dia, ao pôr do sol ou ao nascer do dia, mas normalmente é ao final do dia. Então tu vais construir isso que se chama um Agni Kunda, o local onde depois são colocadas as ofrendas, onde se acende o fogo e onde é que são colocadas as ofrendas, e a medida do lado desse quadrado que tu vais desenhar e vais construir depois com umas pedrinhas, deve ter a medida que vai desde o teu cotovelo até ao teu dedo grande. Da mesma forma que tu conheces, e se tu praticas yoga, já ouviste falar de angusta e outras coisas assim. Então, a medida do polegar e outras medidas assim. Isto tudo para dizer o quê? Que não é uma medida métrica. Não é algo que tenha que colocar a ciência lá dentro. É a percepção do ser humano. Então, percebeu-se que esse número existia. E depois, mais tarde, foram-se associando determinados conteúdos a esse número e muitos deles são apenas fantasia, são invenções, curiosidades, nada mais. Outros são associações feitas pelos indianos e, portanto, têm toda a verdade e são apresentadas em muitos textos, por exemplo, nas Upanishads e outras coisas que tais, e merecem esse respeito. Tá? Então, muitas vezes a unidade representa Ishvara, ou seja, Deus, essa verdade suprema. O zero significa, em determinados textos, aponta para o vazio. E lembra que foram os indianos que inventaram o conceito do zero, não foram aqui os europeus, foram os indianos que inventaram o conceito do zero. Então, esse zero significa esse vazio, a ausência, mas ao mesmo tempo também o todo. Tudo. Porque a própria forma engloba, não abre. É tudo e mais alguma coisa. E o 8 significa o infinito, a eternidade. Mais tarde, por causa da numeração que nós usamos na Europa, então rodou-se o 8, e passou o símbolo do infinito, passou-se a usar deitado para não ser confundido com o 8. Tá? O original era virado para cima, como se fosse um 8. Depois, algumas coisas interessantes. Por exemplo, no Ayurveda, que é a forma ou
a interpretação dos astros e da astrologia védica, chama-se Ayurveda, não confundir com Ayurveda, são duas coisas diferentes, e a Ayurveda é a astrologia védica. Então diz que existem 12 casas, não diz que são signos, não tem nada a ver com isso, são 12 casas e que são 9 planetas. E 9 vezes 12 dá 108, é super interessante, tá? Super interessante. Então, depois tu também tens outras coisas, que é, por exemplo, Brahma, que é esse que contém o ensinamento, está ligado, de alguma forma, ao número 9. E se tu somares o 1 com o 0 e com o 8 dá 9. Depois vai havendo aqui muita coisa. Tá? Por exemplo, foi associado que todos os deuses têm 108 nomes, por uma razão mais auspiciosa. Tá? E depois foram-se descobrindo várias coisas. É super interessante também pesquisares e investigares, porque não? Por exemplo, a distância que vai da Terra ao Sol são 108 vezes o diâmetro da Terra. A distância que vai da Lua até à Terra são 108 vezes o diâmetro da Lua. Mas isto são curiosidades. Pode ter sido por acaso, pode não ter sido. São curiosidades. Então é interessante perceber isso. Tá? Depois há contas que tu podes fazer. Há uma série de contas, como aquelas brincadeiras que se calhar tu também fizeste quando eras mais pequenino, que era das matrículas, tentar somar este número com aquele, a ver se dava algum número parecido com a tua data de nascimento. E às vezes lá calha dar 108, outras vezes não calha. Mas isso são outras conversas, tá? Pronto, tenho aqui mais uma outra coisinha super interessante, que se tu quiseres recordar. Então, o número de emergência da Índia é o 108, imagina. O jogo do Uno tem 108 cartas, e é fácil, se tu pegares até num baralho de cartas normal, vais encontrar 52. Tens 4 naipes vezes 13, tá? E depois puseram lá mais 2 jokers, que é para dar 54. E se chegares com 2 baralhos, vai ser super maravilhoso, porque vais ter 108 cartas. Pronto. Agora, uma coisa interessante é que, por exemplo, a temperatura máxima, normalmente nós usamos os graus Celsius, mas se fores para os Fahrenheit, a pessoa a partir dos 108 graus já fica muito complicado de estar viva. Pronto. Para terminar, e só como curiosidade acerca deste 108, tu has de reparar que muita gente no yoga, tá? E lá na Índia e etc., usa estas coisinhas chamadas Japamala. Isto tem 108 contas. Tá? E esse número 108 foi estudado pelos budistas, de alguma forma isto deu alguma ênfase a este número, e percebeu-se que, de facto, durante determinados períodos, durante a meditação, nós passamos por vários períodos. Um período de concentração inicial, depois um período em que estabilizamos um bocadinho, depois há um período em que parece que as coisas começam a expandir, depois voltas outra vez, e depois há um período em que parece que estás quase a desistir, e quando entras nessa serenidade plena, é normalmente quando chegas ao 108. Tá? Agora, é uma questão de experimentares. Tá? Há muitas coisas. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, coisas super interessantes. Olha, o Rio Ganges tem 12 graus de longitude e 9 graus de latitude. E 9 vezes 12 dá 108. Pode ter sido pontaria, pode ter sido por acaso, mas por que não? Fica por aí. Tu ficas aí com as tuas contas. É bom. De qualquer das formas, se tu quiseres fazer 108 saudações ao Sol, é maravilhoso. Se tu fizeres 120 também é maravilhoso. Se fizeres 2 saudações ao Sol, desde que a tua intenção esteja lá, também é maravilhoso. Não te prendas ao número 108 porque achas que é assim uma coisa super, hiper sagrada, porque na realidade foi apenas uma observação de um fenómeno da natureza, de uma caninha que estava espetada no chão e foi observada pelos sábios. Agora, se tu fores pesquisar, por exemplo, se tu conheces aquele caracol que é o Nautilus, é um caracol cuja secção do centro vai aumentando sempre um determinado fator, e esse fator é 108. Então, pesquisa, é super interessante, e mais uma vez, fica aí o convite. Se tiveres alguma outra questão acerca destas coisas do yoga e da Índia, e que tenhas curiosidade, e se eu souber, se eu não souber também vou investigar e perguntar aos meus professores, e depois te irei responder com todo o gosto. Tá? Então, até já. Subscreve, partilha. Lembra que tens que pôr lá um
clique lá naquela campinha para poderes receber as notificações. E até uma próxima. Namastê!